Está gelado. Boa tarde a todos. Já eu vou mutar todos, tá? Precisa mutar, né? Já foi, né? Isso. Já foi. Ok. Bom, vamos começar a nossa reunião com a leitura do livro Vinha de Luz, uma mensagem do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje é: fermento velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher semente de exemplificação cristã. Quase todos nós embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desses jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reforcemo-nos a claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Então, vamos agora orar. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre amigo, neste momento de hora, Senhor, nos reunimos em sua presença, para que juntos possamos compartilhar do conhecimento, desse instrumento que é o Evangelho, que é o seu grande ensinamento, e que nos encorajará, e que nos clarear, o que nos fará clarear o nosso caminhar. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos e pedimos que a nossa sintonia possa se fazer para que possamos comungar, Senhor, da presença dos amigos espirituais, de forma que, apesar de estarmos em casa, possamos nos perceber em nossa casa que é a Sociedade Espírita Jorge, amparados e envolvidos pelos nossos mentores, amparados e envolvidos, Senhor, pelos sentimentos de gratidão, de alegria e de amor que a nossa casa emana. Pedimos em especial nesse momento pela nossa irmã Zaira, que será, Senhor, neste momento, a porta-voz do seu conhecimento, que ela possa ter toda a inspiração necessária, todo o amparo, para que essa tarde, para que esse momento seja um momento muito acolhedor e, acima de tudo, Senhor, seja um momento de aprendizagem. Muito obrigada, graças a Deus. Então, como falamos em nossa prece, hoje nós teremos a Zaira conduzindo a palestra com o tema O Brilho do Bem, que é um estudo, né, que está no livro A Voz do Monte, do nosso amigo Richard Simonetti, e quem quiser depois dar uma olhadinha, está no capítulo 11. Zazá, é com você, minha querida. Obrigada. Boa tarde a todos.
Muito bom estar com vocês novamente. Eu estou vendo assim os rostinhos todos. Que nós possamos ter uma tarde proveitosa de estudos, que possamos, então, refletir sobre essa passagem que Richard Simonetti coloca no seu livro, que, aliás, é um livro que trata todo ele do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E nós sabemos que as bem-aventuranças é a base fundamental dos ensinos de Jesus. De modo que, se nós quisermos conhecer e vivenciar, praticar as mensagens de Jesus, todas as lições que ele nos trouxe, basta nós mergulharmos no Sermão do Monte, nos capítulos que estão lá, principalmente em Mateus, a partir do capítulo 5, 6 e 7, e lá estarão todas as nossas orientações para nós sermos, finalmente, o homem de bem, que nós temos sempre esse propósito de ser, de atingirmos a perfeição relativa que possamos alcançar aqui na Terra. Então, fica aí o convite para que a cada dia nós possamos pegar o Novo Testamento, pegar Mateus e começar a ler e a absorver as lições que Jesus nos traz a partir das bem-aventuranças. E hoje, Richard Simonetti nos traz para a nossa reflexão a questão mesmo da luz, daquilo que tem brilho, a luz que brilha, que é a luz que vem trazendo, finalmente, o bem para todos nós. E, por conta disso, ele vai dizer, né, para nós, ele vai citar um trecho do Sermão do Monte, que diz assim, está no Mateus 5, 14, 16, quando ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e iluminar todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ora, Simonetti vai começar estudando essa passagem de Mateus, dizendo assim, que Jesus compara seus seguidores à luz que afugenta as trevas. E é muito interessante a gente parar um pouquinho aqui para falar sobre isso, porque nós somos a luz que afugenta as trevas. Olha só, talvez nós não tenhamos parado para examinar isso com cuidado. Como assim? Como é que nós podemos espantar as trevas? Que trevas seriam essas? Que luz que eu tenho? A partir do momento em que nós somos seguidores de Jesus, nós já sabemos, nós já temos conhecimento. Ele já nos disse que nós somos luzes. Vós sois luzes, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Então, nós temos esse conteúdo todo dentro de nós. Então, nós já temos condições, capacidade para iluminar, ainda que seja um pouquinho, que seja a nossa luz, para iluminar algo das trevas. E aí, nós vamos perguntar, que trevas serão essas? Porque nós achamos também que as trevas estão lá fora, as trevas do mundo, as trevas daquilo que a gente considera o inferno, o umbral, né, o purgatório, seja lá o que a gente imagina. Né? Então, nós imaginamos isso, que trevas seriam essas. Mas não é bem assim. As trevas também estão dentro de nós. Joana de Ângeles vai nos lembrar que nós somos parte sombra e parte luz. Sim, nós ainda não temos a luz completa, nós ainda temos trevas. Todos nós, habitantes da Terra, de certa forma, se tiver alguma raríssima exceção, né, nós somos pelo menos metade luz, metade sombra. Então, é preciso que nós iluminemos a nossa parte sombra, que nós possamos ser essa luz que vai trazer para o outro aquilo que ele precisa para se iluminar também. Nós somos colaboradores de Jesus nesse momento.
E aí nós lembramos que ontem, na nossa reunião de estudos, na Câmara de Desobsessão, a leitura que foi feita trouxe uma página de Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 68. Aqueles que quiserem ler, é bom, essa lição é muito interessante, mas eu trouxe esse trechinho que tem a ver com o nosso estudo, quando Emmanuel diz assim: se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Vejam bem que isso é uma questão que nós achamos que são aqueles que mais sabem, aqueles que estão mais à frente, aqueles que são os representantes de Deus na Terra, aqueles que são os sacerdotes, aqueles que são os espíritas que falam de uma tribuna, mas não é assim. Somos todos nós, independente daquilo, da função que exerça, independente daquilo que faça e que fale. Mas nós já somos isso, porque nós, cristãos, todos nós, já recebemos uma lâmpada acesa, uma lâmpada que ilumina a nossa jornada, e a lâmpada da boa nova, do conhecimento. Dizem, né, os entendidos, aqueles que sabem mais do que nós, Emmanuel nos fala isso, que se nós já temos um pouco de conhecimento que seja, nós já não podemos dizer que não conhecemos. Na verdade, todos nós temos em nós, dentro da nossa consciência, a lei de Deus está lá. Então, não há como negar que nós não sabemos. Nós temos o nosso discernimento. Porque nós já somos criaturas que pensamos, que sentimos, que agimos. Nós já temos consciência disso. Nós não somos mais os homens da caverna. Nós já temos um conhecimento bem avançado. Então, é preciso que a gente tome posse dessa nossa situação. É porque, na verdade, é muito mais cômodo, é muito mais fácil colocar essa responsabilidade nos ombros de outra pessoa, né? Mas cada um de nós é responsável pela sua jornada, porque nós já temos os instrumentos para caminhar, nós já temos a luz que ilumina o caminho. Então, nós precisamos tomar conta da nossa própria vida. E aí, nesse estudo, vai dizer também o Simonetti que cada cristão, né, recebeu de oferta, né, de Jesus uma coisa que chama, nessa parábola, que Lucas vai dizer a parábola da candeia, quando fala da candeia sobre o alqueire, a candeia que está iluminando todo o ambiente. É certo que quando nós acendemos uma luz, nós não vamos esconder essa luz. Essa luz precisa estar, de certa forma, em um lugar que possa iluminar todo o ambiente. Então, Jesus vai dizer nessa passagem que ninguém acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, porque a luz deve estar no velador, ou seja, colocado no alto. O velador seria uma espécie de prateleira, onde se coloca ali a lâmpada. Lâmpada, naquela ocasião, no tempo de Jesus, era um objetozinho de barro, feito de barro, que tinha por onde colocar o azeite, que era o que iluminava o pavio, onde acendia, e o pavio a luz era sustentada, então, por essa energia que era dada pelo azeite, que era usado em muita coisa naquela época, era usado. Então, isso era a lâmpada. E nós, como é que nós estamos entendendo isso? Será que essa lâmpada, nós temos que comprar uma lâmpada de barro para fazer o que Jesus falou? Não, gente. Tudo que está no Evangelho é de uma forma simbólica, é para nós nos colocarmos, porque essa lâmpada, somos nós mesmos, nós que temos essa luz, que vamos iluminar.
Então, nós que somos essa luz, precisamos fazer com que essa luz brilhe, com que ela esteja acima de tudo, não esconder. Ah, mas então eu vou exibir o meu conhecimento, então eu vou para as praças públicas falar de Jesus. Não é isso, não. Nós precisamos falar de Jesus a partir das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo tudo que nós aprendemos. Não precisa nem falar nada, não precisa dizer uma palavra para falar de Jesus. Basta a nossa participação como membro da sociedade, como filhos de Deus, como partícipe em qualquer grupo que nós estejamos, porque, na verdade, essa participação que nós julgamos, né, que seja só dos iluminados, não, todos nós temos essa responsabilidade. Então, o evangelho, ele precisa ser levado a todo canto, como nós fizemos uma proposta no encontro de trabalhadores da nossa casa, que nós somos como se fôssemos as cartas vivas do evangelho. E essa carta viva do Cristo, ela precisa estar escrita no nosso coração, nos nossos sentimentos, aprimorar aquilo que nós temos das nossas próprias energias positivas, de tudo aquilo que a gente traz de bem, para que esse bem possa se transformar em benfeitoria para todos que nos cercam, aqueles que se aproximem de nós. Então, essas lições, elas são lições que vão dar conforto e bem-estar, não só para nós, mas para todos aqueles que nos cercam. Nós precisamos ter essa compreensão, saber da nossa responsabilidade, que nós somos aqueles que emitimos as nossas vibrações. Como é que está a nossa vibração? Será que nós estamos sempre para baixo, puxando para baixo, reclamando sempre? Porque nós adoramos reclamar, né? Mas nós não reconhecemos os valores que nós temos, nós não reconhecemos as bênçãos que recebemos todos os dias. E precisamos aprender a agradecer. Todos os dias agradecer pelo dom da vida, pela possibilidade de nós estarmos falando, de andar, de poder ver, de poder fazer tantas coisas que outras pessoas não podem mais fazer, ou que não nasceram não podendo fazer. Então, nós precisamos também reconhecer que nós temos também uma grande bênção, que é de conhecer o Evangelho, de saber de Jesus, de conhecer Jesus. E aquele que conhece Jesus jamais será o mesmo depois. Nós vamos nos transformando dia a dia. É como se nós fôssemos essa lâmpada, tivesse encoberta por uma casca muito grossa, e a cada dia a gente vai quebrando um pouquinho dessa casca e a luz vai se fazendo. Mas isso precisa de um trabalho. Tirar essa casca, que são as nossas dificuldades, as nossas mazelas, leva um tempo e precisa perseverança, precisa, às vezes, coragem para reconhecer que temos essas mazelas. É preciso também reconhecer, identificar aquilo que precisa ser melhorado em nós. Então, dia a dia, quando a gente vai melhorando, essa luz vai se fazendo cada vez mais brilhante, e as pessoas vão querendo ficar o quê? Perto da luz. Porque nós somos assim como as borboletas, as mariposas, que buscam a luz. Então, nós queremos a luz, nós buscamos a luz do Cristo, mas nós também somos luzes, e as pessoas que ainda não conseguiram se iluminar vão se aproximando para buscar um pouco de luz próximo a nós também. Então, isso também é outra questão que nós precisamos reconhecer. Tem uma passagem também no livro Fonte Viva, no capítulo 81, onde Emmanuel vai dizer assim: atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. O que ele quer dizer com isso? Que é preciso ter um combustível. É preciso que haja esse combustível para que essa luz se faça.
E qual é o nosso combustível para que a nossa luz se mantenha acesa? Primeira delas, primeira coisa de tudo, é saber que nós precisamos continuar trabalhando, muitas vezes com sacrifício, na seara de Jesus. Trabalhar na seara de Jesus é primeiro melhorar-se a si mesmo, para que a luz se faça. E para que essa luz se faça, esse óleo precisa consumir. E esse óleo é o esforço pessoal que todos nós temos que fazer. É o esforço do trabalho, é de se entregar completamente a essa proposta de Jesus, é a nossa boa vontade, porque muitas vezes a gente não entende que nós renegamos, nós botamos de lado algo sem pensar um pouco que poderíamos ajudar um tanto. É a nossa boa vontade, estar de mente aberta, de estar disponível para as transformações que o mundo nos apresenta. Nesse momento que nós estamos vivendo, desse recolhimento social, tudo isso se torna mais importante ainda e mais necessário para que nós possamos manter a nossa chama acesa. Então, nós precisamos aprender que com essa nossa boa vontade, nós vamos amparar, nós vamos colaborar com a obra divina, para quê? Para o bem coletivo, sempre visando o bem coletivo. Há sempre mérito quando nós pensamos no outro, pensamos no conjunto, antes de pensar em nós. Sem querer reconhecimento do seu trabalho, sem desejar que os outros percebam. É aquela história que Jesus conta de não saber a mão direita que dá a mão esquerda, ou vice-versa, né? Porque, às vezes, a gente faz as coisas, mas quer ser reconhecido. É preciso a gente ter humildade. O Sermão da Montanha, ele vai nos ensinar tudo isso. A questão da humildade, da perseverança, do sacrifício, de olhar com um novo olhar a vida futura. Nós ainda não reconhecemos, nós ainda não temos convicção de que nosso corpo vai ficar aqui e que o espírito é imortal. Nós ainda não temos essa convicção. Porque a maioria das pessoas, e eu digo a maioria das pessoas no mundo, vive como se fôssemos viver para sempre nesse corpo. O sacrifício que se faz, as brigas, as lutas, né? As contendas, enfim, as brigas. Eu tenho uma amiga que está com briga na família, é uma coisa triste, mãe contra filho, filho contra mãe. Para quê, gente? Para um bem material que vai ficar aí. Então, nós não estamos convencidos de que nós somos imortais e de que o corpo é mortal, ou seja, ele vai ficar e nós vamos. Então, nesse sentido, é que nós vamos imaginar como é que nós estaremos daqui a alguns anos no mundo espiritual. É essa projeção que precisamos ter. O que nós teremos levado, o que teremos deixado aqui na Terra. É muito interessante o fato que Simonetti lembra nesse estudo do Brilho do Bem, que está no livro Redenção, de Emmanuel, que é um livro belíssimo, um romance. Recomendo, por favor, leiam Redenção. Aliás, não é Redenção, não. Oh, meu Deus, como é o nome do livro? Daqui a pouco eu vou lembrar. De Alcione, que ele cita aqui uma passagem muito interessante, quando Alcione vem à Terra, ela não precisa, ela já está numa evolução espiritual muitíssimo elevada, não precisa mais encarnar na Terra, mas ela vem em missão para atender algumas pessoas do seu coração a quem ela está ligada. E ela vem e ela trabalha como governanta numa casa onde ela é muito benquista, com exceção da dona da casa, a Susana, que a Susana tem muito ciúme dela, e ela não gosta da Alcione de jeito nenhum, faz tudo para que a Alcione seja mandada embora, cria uma série de situações,
E, num determinado momento, a Suzana, dona da casa, não podendo mandar ela embora porque todo mundo gosta dela, inclusive o marido dela, a filha, enfim, o genro, todos gostam dela. Então, ela cria uma série de situações para constranger a Alcione. E, num desses dias, ela diz assim, a lavadeira está doente, você vai lavar roupa. E a Alcione disse, pois não, senhora, e vai lavar roupa. E aí, o que acontece? O marido vê isso, ela lavando a roupa, não é a função dela, ela é uma governanta. Então, soube que foi, que achou, né, que foi a esposa que teria feito aquilo, chama a atenção da esposa, briga com a esposa, e a Alcione, então, chega, pede licença para falar, entrar na conversa, dizendo assim, senhor, não é bem assim, fui eu mesma que me ofereci para ajudar, para lavar a roupa, já que a lavadeira está doente. Então, ela vai aliviando toda aquela situação. Nós não faríamos isso, né? Não sei se nós faríamos isso. Talvez fizéssemos, talvez não. Mas ela, em vez de dizer assim, não, foi realmente, ela me mandou lavar roupa e tudo, não era minha função. A gente faz assim, a maioria das vezes, né? Mas Alcione nos dá uma lição enorme de humildade e de brilho da sua luz, do evangelho que já mora no coração dela. É isso que a gente precisa buscar. E que, no final, a Suzana vai, na verdade, ser amiga dela, né? E vai afinal, vai fazendo com que aquele mal-estar vai acabando, né? Enfim, então, esse seria esse brilho a vossa luz que Jesus nos propõe. É o cristão autêntico, como disse Monetti. É o seguir a Jesus de maneira completa. Mas se nós não conseguirmos ainda de maneira completa hoje, passamos pouquinho a pouquinho, um pouquinho de cada vez. E não vamos ficar aborrecidos conosco, porque a gente às vezes se maltrata, a gente se culpa, porque não conseguiu fazer do jeito que deveria ter sido feito. Mas nós ainda estamos aprendendo, nós estamos em aprendizado, nós somos estagiários, podemos errar. O estagiário erra, ele vai aprendendo à medida que ele vai praticando. Mas é preciso a gente praticar todos os dias, para que a gente não deixe de perder, não deixe passar uma oportunidade de aprendizado. Mas se ainda assim nós deixarmos passar essa oportunidade, não nos preocupemos, porque haverá outra oportunidade. A vida nos dá muitas e muitas oportunidades para nós aprendermos. O nome do livro é Renúncia. É um livro belíssimo. Eu recomendo que todos possam ler um dia, que não puder, não sei se tem em e-book, né? Se tem na internet, mas vale a pena ler esse livro, é belíssimo. Mas, enfim, aqui Simonetti vai, então, dizer para nós, no final de tudo, que onde está Jesus e onde está o cristão, né, a vida sempre se faz plena de claridades, né? É o brilho do bem que se faz, porque é a luz do céu que está refletindo em cada um de nós, porque nós precisamos nos dedicar a essa causa do bem acima de tudo. Mas, para isso, a gente reconhece, né, que é preciso um trabalho, um esforço, como diz Emmanuel. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai nos dizer, no capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Veja bem, Paulo está dizendo que ele de boa vontade ele vai gastar e gastar-se pelas vossas almas, né? Ainda que ele seja menos amado, mesmo que ele continue amando cada vez mais. Então, é preciso que nós gastemos as nossas energias nesse aprendizado do amor. Como é que é esse aprendizado do amor? Primeiro, a boa vontade.
para com todos. Segundo, as pequenas gentilezas, são pequenas coisas, os pequenos favores de boa vontade, a dedicação de alguma coisa que você possa fazer, os nossos pensamentos, das nossas orações, de tudo aquilo que a gente possa fazer de boa vontade, de gastar-se, porque às vezes a gente se economiza muito, né? Ah, vai dar muito trabalho. Ah, não, está chovendo muito. Viu o vento lá fora? Veja só, não, eu não posso. E a condição que eu vou ter que pegar? Então, a gente fica medindo cada coisinha que a gente precisa gastar. Não, é sem medida. Dentro das nossas possibilidades, é claro, mas dado aquilo que nós temos, do nosso tempo, dos nossos recursos, de tudo aquilo que a gente possa efetivamente se dedicar. E é só assim que a gente vai conseguir fazer brilhar a nossa luz. Porque é preciso que o combustível da luz, da nossa candeia, que será o esforço pessoal, que seja a nossa entrega, doar o quê? Nossos serviços, nosso conhecimento, nosso tempo, nossa boa vontade, nossos pensamentos, nossas orações, enfim, nos doarmos. E, finalmente, né, para pensarmos nessa questão da luz do bem, né, desse brilho do bem, dessa luz que já existe, que já habita em nós, que nós precisamos fazer brilhar a nossa luz, descascando esses detritos que cobrem a nossa luminosidade. Esse fazer brilhar a luz é importante demais para todos nós, porque a luz, essa claridade, ela, na verdade, parte da nossa própria consciência, de nós nos conscientizarmos disso tudo, que parece que o Evangelho ainda não entrou no nosso coração, na nossa vida. É preciso que todo dia a gente leia um pouquinho lá, como eu falei no início, os trechos de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, e nós façamos uma reflexão profunda daquilo que nos cabe e que possa entrar no nosso coração, para que essa luz possa finalmente brilhar, para nos conscientizar dela, para nos clarificar. Mas Emmanuel diz também que fazer brilhar a luz é quando a vivência ética está em harmonia com a crença divina. Então, isso é uma coisa muito séria, porque nós achamos que ter uma religião é suficiente, que ler o Evangelho é suficiente. Nós achamos que tudo aquilo que a gente possa fazer, até nas práticas de caridade, seja suficiente, mas não é. Nós precisamos ter uma postura ética. O que é isso? Independente de religião, independente de seguir A, B ou C, mas a postura ética, aquilo que nos diz o que é certo e o que não é correto. E isso está na nossa consciência. A nossa consciência nos diz, ela nos aponta, nos incomoda quando nós fazemos alguma coisa que não é ético. Quando a gente, por exemplo, enganando-se, engana o outro. Quando a gente, por exemplo, esconde alguma coisa do outro, para tirar vantagens. Quando nós não cumprimos as orientações que nos são dadas das autoridades. Quando nós descumprimos normas que estão estabelecidas para o bem comum. Quando nós não atendemos à orientação divina. Tudo isso é falta de ética, de ser o sim, sim, não, não. De dizer sim para aquilo que está dentro dos postulados divinos e dizer não para aquilo que está contra os postulados divinos. Mas nós achamos assim, não tem importância, mas todo mundo já faz, todo mundo faz assim, por que eu não vou fazer? Então, nós, às vezes, nos esquecemos que nós não somos todo mundo, nós somos um ser espiritual, imortal,
que temos compromisso com a lei divina, cada um de nós. Vamos prestar conta à lei divina, e não a todo mundo. Então, essa questão da ética, ela é muito importante para que essa luz se faça realmente brilhar em nossa vida, em todo o nosso caminho. Emmanuel vai dizer no livro Vinha de Luz uma frase que eu gravei essa frase porque ela, para mim, é basilar. Porque nós sempre dizemos assim, mas o Jesus veio nos salvar, então parece que eu não preciso fazer nada, porque Jesus veio nos salvar, então ele vai nos pegar no colo, vai nos salvar. E a gente não sabe nem no que ele vai nos salvar. Então, Emmanuel nos esclarece sobre isso, nessa frase que ele coloca lá no capítulo 92 de Vinha de Luz, e ele diz assim: como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então, cabe a nós, através dos conhecimentos que Jesus nos trouxe para nos salvar, mas as ações são nossas, a elevação somos nós que precisamos fazer o esforço de elevar a nossa mente, de elevar a nossa vibração para sublimar, e aí sim a luz há de brilhar em nosso espírito para a vida eterna, como diz Emmanuel. Então, não adianta também a gente querer colocar a luz lá em cima como se fosse a luz física, mas elevar-se para que essa luz possa fazer brilhar não só a nós, mas a todos aqueles que estão à nossa volta. E essa elevação é a elevação do padrão vibratório. De que maneira? Através dos nossos pensamentos, daquilo que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos assistindo na televisão, daquilo que nós estamos realizando, de tudo aquilo que está nas nossas mãos de fazer. Como propõe Pestalozzi, é coração, cabeça e mãos que trabalham para que nós possamos finalmente fazer com que a nossa luz possa brilhar em todos os momentos da nossa vida. Claro que, por enquanto, a luz ainda está fraquinha, mas nós podemos fazer um trabalho, um esforço para melhorar a cada dia, para que essa luz possa brilhar e que esse bem reflita a luz que está em nós. Que façamos o bem sempre, que só conhecer não adianta, é preciso ter uma postura ética a partir do conhecimento que nós já temos. Então, a proposta é essa de Jesus: fazer brilhar a vossa luz. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois deuses, que brilhamos a nossa luz. Muita paz a todos, que nós possamos estar com Jesus, porque Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Muita paz. Obrigado. Obrigada a você, Zaira. São muitas reflexões. Muito obrigada mesmo. Agora só falta a gente levar tudo isso para a nossa casa, pensar, repensar e trabalhar. Bom, vamos agora para o nosso momento de prece, agradecendo, né, a Deus essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos refletindo, de estarmos nos alimentando, Senhor, dessas orientações que nos fazem nos reconhecermos como protagonistas de nossa própria vida. Pedimos sempre o auxílio aos nossos amigos espirituais, para que no decorrer da nossa semana, além das reflexões, possamos colocar em prática, Senhor, cada um dos ensinamentos que chega até nós. Muito obrigado mesmo, e muito obrigado acima de tudo, Senhor, por já conhecê-lo, quando sabemos que há tantos amigos ainda que se encontram nas trevas, nas dúvidas, no desconhecimento, na ignorância da sua proposta de bem e de luz. Que Deus possa estar com todos nós nesta tarde e no decorrer da nossa semana. Que assim seja, graças a Deus.